Unidos por uma ação policial mal sucedida, para dizer o mínimo, né? Agora faltando 12 para as 9. Vamos ao Cidade Entrevista. Bom, recebemos aqui o gerente regional da Compesa, o Antônio Freire. Vamos falar sobre o estado de emergência em que se encontra Caruaru e outros 106 municípios, decreto publicado pelo governo no Diário Oficial no começo deste ano. Como que isso vai alterar na dinâmica de distribuição de água aqui em Caruaru? Antônio, obrigado pela presença, bom dia para você. Bom dia, Vitor. É com um grande prazer que a gente está aqui na Rádio Cidade mais uma vez discutindo abastecimento de água. Um tempo curto, mas que vai ser muito prazeroso para a gente discutir sobre várias situações de Caruaru. Uma delas é o decreto de calamidade, né, de 107 municípios, que saiu agora na virada de ano, final de dezembro, começo de janeiro, que coincide com o verão, né, o verão inicia 22 de dezembro, e aí esse decreto traz um cenário geral de todo o interior do estado. Em Caruaru, especificamente Caruaru, devido às obras estruturadoras que a gente veio fazendo desde 2023, principalmente a adutora do Agreste, a cidade de Caruaru em si, ela não sofrerá com esse impacto, tá? Por quê? Caruaru hoje ele não depende de Jucazinho, que é um manancial que está com colapso, está com 0,9% do seu volume. Caruaru depende exclusivamente da barragem do Prata, ali 50% do seu volume de distribuição de Caruaru vem do Prata, e os outros 50% vem da adutora do Agreste, né, a adutora do Rio São Francisco, desde abril de 2025. Então a gente tira essa dependência do sistema Jucazinho, que está em escassez, e vem para sistemas que são mais perenes, seja a barragem do Prata, seja a adutora do Agreste. Então Caruaru em si ele não terá alteração de calendário, assim como Riacho das Almas, por exemplo. Riacho das Almas dependia do sistema Jucazinho e desde o dia 12 de dezembro depende do sistema adutor do Agreste. Então essas cidades elas não terão tanto calendário afetado. Obviamente que é período de verão, o consumo aumenta por causa do calor, e diante disso possa ser que a gente altere alguma coisa pontual, não drasticamente, como já foi em outros anos, em outros cenários, onde o racionamento era maior durante esse período de seca e de verão. Mas para agora não tem alteração nenhuma, a dinâmica é a mesma do ano passado? A dinâmica é a mesma do ano passado. O que a Compesa vai fazer em Caruaru, especificamente, por se tratar de um período de escassez de verão, é aumentar as fiscalizações, porque nesse período o furto ele começa a ser mais prejudicial, né, para Caruaru nesse momento. Então o que a Compesa vai fazer é aumentar as fiscalizações nesse período de verão para combater esse tipo de desvio, para que isso não interfira no calendário. Mas o cenário geral de abastecimento de água, ele não será alterado, porque a gente depende da barragem do Prata, que está com um volume considerável, quase 80% do volume de água, e a adutora do Agreste, que trabalha em carga contínua 24 horas por dia. Bom, além do furto, nós temos também os estouramentos, né, que geram vazamentos, uma perda de água considerável. Que providência vai ser tomada para evitar esse desperdício? Tem duas situações importantes a gente citar, Vitor. O primeiro é uma ação de curto prazo, porque nenhuma política pública, como o abastecimento de água se sustenta só com políticas a longo prazo. Tem que ter uma ação a curto prazo. O que é que a Compesa fez nesse cenário de curto prazo para coibir o vazamento? Implantou muitos sistemas automáticos de medição de pressão, porque o vazamento nada mais é do que um aumento de pressão nessa rede. Então a Compesa hoje tem quase 128 medidores automáticos de pressão para que a gente assista, né, a gente monitore a rede de abastecimento, as tubulações de água que ocorrem em Caruaru. Diante disso, a gente também teve um aumento de equipe, né, um aumento de efetivo e um monitoramento maior, para que quando o vazamento ocorra, a gente possa fazer o conserto. Isso é a curto prazo, né, para agora. Isso tem que ocorrer de imediato. Teve o vazamento, a gente fazer o conserto através desse monitoramento e com reposição de equipes. A longo prazo, a médio prazo, aí eu posso citar, a Compesa tem um projeto já feito, já planejado, já com recurso garantido, de 100 milhões de reais para substituição das tubulações de água que ocorrem em Caruaru, que são antigas, né, há 30, 40 anos atrás, que foram implantadas. Esses valores já vão ser investidos por esse consórcio, já? Exato. Ele já está pronto o projeto já está todo minutado, já tem garantia de recurso. A gente estava aguardando só sair, né, a concessão. Previsão para o início de execução? Ainda em 2026. Mas primeiro semestre, segundo semestre? Provavelmente primeiro semestre. Já tem uma transição na Compesa? Já os representantes desse consórcio já estão tomando par da situação? O consórcio que venceu, né, o consórcio BRK Acciona, durante o período de licitação, né, durante o período de participação, eles já visitaram a Compesa porque faz parte do trâmite de licitação.
Então eles já visitaram, já conheceram as instalações, algumas instalações. Em Caruaru eles já tiveram algumas vezes. E agora no período de janeiro começa em definitiva essa transição, a assinatura de contrato. Então é uma transição que dura aí de 6 a 8 meses, né? Fora o que a gente ainda vai continuar dando apoio aí. Abastecimento de água é algo muito complexo, coleta de esgoto também. Então é todo mundo andando de mão dadas até essa transição ser estável aí. No mínimo 6 a 8 meses. Deixa eu voltar à questão das intervenções quando são identificados pontos de vazamento. Hoje no Povo na Cidade a gente viu aqui um caso de intervenção. Está lá um buraco na área central da cidade e já tem muito tempo isso, os moradores questionando. Qual é o tempo médio para a execução de uma intervenção? Desde o buraco cavado lá para consertar a tubulação até a entrega do pavimento consertado. Pronto. A gente tem que, quando a gente vê prazo, a gente tem um prazo que pra gente é o que incomoda, né? Um extravasamento de esgoto, por exemplo, ele teria que ser consertado no mesmo minuto, porque o cheiro incomoda, né? Só que a gente tem a agência regulatória que nos regula, e a agência regulatória diz esses prazos. Então os prazos não são o que a gente acha, mas sim o que a agência regulatória determina. São prazos da ARP, então? São prazos da ARP. Então, Quais por exemplo, são extravasamento de esgoto são 72 horas. Nós temos 72 horas para fazer o conserto. Vazamento, a depender do porte, porque eu posso ter vazamento de calçada, como eu posso ter vazamento durante uma via. E a depender desse vazamento são de 3 a 5 dias também. Então, quando você vê um vazamento, a gente está seguindo o padrão que a ARP nos regula, né? Que ela nos multa ou faz essa cobrança diariamente. Então, os prazos são esses. O prazo de pavimento, ele também está de 3 a 5 dias, a depender do porte do vazamento, a depender também do porte do buraco ali, da vala que foi aberta na via. Vocês têm equipe suficiente para isso? Por que esses buracos ficam tanto tempo? As pessoas comemoram até aniversário, mêsversário de buraco. Às vezes, Vitor, muitas das vezes, é porque a via ela tem um fluxo intenso de trânsito. Então, o que é que ocorre? Vou dar um exemplo aqui que ocorreu com a gente no mês de novembro. Não foi vazamento de água, mas foi vazamento de esgoto. Rua São Sebastião, né? A Travessa São Sebastião, ali no centro da cidade, Nossa Senhora das Dores. É uma via onde tem um fluxo de carro intensa, e que tem muito comércio ali. Então a gente estava com extravasamento de esgoto, só que eu não posso simplesmente parar ali meio-dia, numa sexta-feira, que é dia de feira, para fazer um serviço. Então muitos dos serviços de via expressa, que é o que o morador vê, se sente incomodado, esses têm que ser planejados. Mas às vezes eu estou com um problema ocorrendo em loco. Então eu começo a fazer esse serviço à noite e às vezes demora alguns dias por causa desse fluxo de trânsito. Eu tenho que interditar a via, tenho que solicitar apoio da MC. Então quando é via expressa, faz sentido ele ter um pouco mais de tempo, mas a gente também faz a correção. E o que a gente pede muito aos moradores, todo tipo de reclamação que vê, a Rádio Cidade é uma parceira muito grande nisso, né, o programa de Dilson, o próprio programa que você apresenta, só que a gente pede também que os moradores nos procurem e façam a reclamação formal. Isso ajuda bastante. A Compesa tem assessoria de imprensa, monitora todos os canais de imprensa de Caruaru e de Pernambuco, mas o canal oficial da Compesa, lá o 0800, o que está na conta, 0800 081 0195, é importantíssimo, porque de lá a gente consegue mapear e consegue fazer o atendimento. Só Caruaru hoje, a gente tem mais de 15 mil serviços mensais. Então todo mês vai ter 15 mil. Pode passar um ou outro despercebido, passar o prazo de um ou outro, mas são 15 mil serviços. Então a gente pede sempre que o cliente protocole nos canais oficiais. Quantas equipes você tem para atender 15 mil serviços? Hoje eu tenho, somando todas as equipes com PES, eu tenho mais de 400 funcionários. Né? Tenho dividido por setor, 210 em um setor, 130 em outro, então vai somando, eu tenho mais de 400. Hoje não falta equipe, tá? Se isso foi cenário de décadas atrás. Hoje eu não tenho escassez de equipe, não tenho escassez de frota. A estrutura, ela existe, não há sucateamento da Compesa por nenhum motivo. E nem desmobilização porque houve a concessão. Zero. Até a iniciativa privada assumir a distribuição, continua o serviço normalmente. Eu acho que é agora que a gente está trabalhando mais, porque agora a gente tem que ter as entregas de projetos estruturadores para que também o privado, quando chegue, possa ter essa simbiose e possa também pegar uma casa organizada para trabalhar. Vai ser muito mais fácil se a gente entregar a casa organizada, como a gente está tentando fazer, do que ele pegar um cenário adverso. E até o privado não viria, tá, Vitor? Se ele visse a casa desorganizada, é um risco para ele, ele não viria. Então, já fizeram essa análise. Deixa eu só aproveitar aqui esses minutos finais da nossa conversa para atender aqui a duas mensagens com questionamento sobre falta d'água. A Rosângela do Murici, próxima aos eucaliptos, diz que está sem água já tem 15 dias. Tem algum problema lá? Veja o quanto a gente evoluiu, tá, Vitor? Se a gente for há um ano atrás, as entrevistas que a gente dava na Rádio Cidade, mais ou menos nessa época de verão, 2024 para a virada de 2025, racionamento de Jucazinho,
a gente falava em falta d'água em vários bairros de Caruaru. Hoje eu venho em janeiro de 26 e a gente está discutindo falta d'água já mais distante da mancha urbana. Mais distante. A gente está indo buscar uma falta d'água no bairro lá no Murici, que é a zona rural, o primeiro distrito de Caruaru. Tem uma queixa nas rendeiras aqui também, parte baixa. Mas aí a quantidade de reclamações, ela diminui mais. Então, lá atrás, eu falava de um número, a cada 1.000 habitantes, eu falava de 8 reclamações de falta de água. Hoje, a cada 1.000 habitantes dentro de Caruaru, eu falo de 1 reclamação de falta d'água. Obviamente, tem trabalhos pontuais, rendeiras, eu vou ter um no São João da Escócia. Você pegar a população que eu tenho ali, Salgado, Rendeiras, São João da Escócia, se a gente somar isso, eu tenho quase 100 mil habitantes. Mas tem uma previsão para voltar a água lá para esses lugares? Rendeiras já está normalizado, né? É questão pontual realmente, uma rua ou outra, Rua 6, rua mais elevada, próxima à Morada Nova, próxima ali à Vila Feliz. Sobre a situação de Murici, o que é importante a gente relatar? O Murici, metade dos moradores são cadastrados na Compesa. A outra metade dos moradores, eles não são cadastrados na Compesa. Então, muitas das vezes que tem alguma reclamação, ele não é um cliente nosso. O que é que a gente pede? Quando o cliente fizer a reclamação, ele direcione via matrícula. Se a gente perceber que o problema é muito extenso, a gente pode fazer um abastecimento emergencial via caminhão-pipa para que ele tenha a garantia de água e dê tempo da gente diagnosticar aquele problema. Então, hoje, a gente começa a discutir falta d'água em regiões já mais distantes. É diferente do que a gente discutia há um ano atrás. Então, já mostra que teve essa evolução. Antônio Freire, gerente regional da Compesa, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Antônio, obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado também, Vitor, né, pela espera, pela discussão. Espero estar mais vezes aqui e a gente marcar outras situações para discutir abastecimento de água, que é algo que todo mundo precisa, né? Só em Caruaru nós temos hoje, a Compesa está presente em 150 mil lares. Então vai ser óbvio que a Compesa vai ser ponto de discussão em qualquer local que envolva o cidadão de Caruaru, a população de Caruaru. E é com muito prazer que a gente está aqui. A Compesa está sempre de portas abertas a escutar, né, a Rádio Cidade, o grupo Rádio Cidade, em todos os seus programas, e conte sempre com a gente. Obrigado, Antônio Freire, gerente da Compesa, conversando conosco. Obrigado a você também que esteve aqui na sintonia do Manhã Cidade nesta sexta-feira. Continue aqui nos 99.7, tá chegando a Aline Souza e o Vai Pedir o Quê? Um excelente fim de semana. Amanhã, às 7 da manhã, eu te espero. Manhã Cidade na nossa programação. Até lá.